Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos, tá? Para a nossa aulinha para o nosso curso, né? Bem-vindos ao curso, mais especificamente, de exponencial e logaritmo, tá? Das funções exponenciais e logarítmicas. Bom, mas como vocês podem observar, né? Essa aqui é a nossa primeira aula, mas está escrito aula zero. Por que aula zero? Porque aqui nós vamos instituir as propriedades de potência, tá? Por quê? Porque se você não souber essas propriedades, você não vai entender exponencial e logaritmo, tá bom? Então, isso aqui são algumas propriedades que nós vamos utilizar no nosso curso, tá certinho? Então, vamos começar aqui, tá? Bom, para estudarmos as funções exponenciais e logarítmicas, é necessário compreendermos algumas propriedades de potências. Bom, mas o que é uma potência? Potência é o valor do expoente de um número. Bom, que número? Esse número é chamado de base também. Tá? Então vamos supor aqui que eu tenho um número 3. Tá? E esse 3 ele está elevado, né, a 4 aqui. Então isso aqui, né, esse 4 aqui, ele é a potência. Tá? Vou botar aqui um P de potência. E esse 3 aqui é a base. Tá? B de base. Tá bom? Bom, então, isso aqui é a mesma coisa que escrever, né, como a gente sabe aqui, né? Se eu tenho 3 elevado à quarta potência, né, eu poderia ter aqui 3 elevado à 14ª potência, né? Por exemplo. Mas aqui, a quarta potência, eu botei o número 4 porque o número 2 e o número 3 a gente costuma colocar, a gente fala 3 ao quadrado, 3 ao cubo, né? Mas aí 3 elevado, você pode falar também 3 elevado à quarta, né? Mas a potência, né, tem esse sentido, tá? Que é a mesma coisa que nós escrevemos o 3 se multiplicando 3 vezes. Então isso aqui vai ser a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Tá certo? Bom, que é a mesma coisa, né? Passo a passo, numericamente. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27, opa, 7 aqui. 27 vezes 3. Né? Se você quiser, o pessoal costuma até fazer assim, tá? 3 vezes 3. Aqui, fazer essas setinhas assim. E botando 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9 vezes 3, 27. Tá? Isso aqui é para a gente não se perder. Tá bom? 27. 27 vezes 3, né? 27 vezes 3. Aqui 3 vezes 7, 21. Então, 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8, 81. Tá? Então, esse aqui é o nosso resultado. 81. Então, ele indica quantas vezes que a base está sendo multiplicada. Da mesma forma, então eu posso ter aqui 3 não, vou botar outro número agora. 28 elevado a 78ª potência. Tá? Isso aqui vai ser o 28 vezes, aí eu vou botar aqui 3 pontinhos, 3 pontinhos, aí eu escrevo aqui mais 106 28, né? Então, 106, isso que está indicando, vezes 28, tá? E aí aqui ele vai resultar no valor. Quem é a potência? É esse númerozinho aqui em cima, tá? É o expoente. E a gente usa a gente fala dessas potências, tá? Mas assim, no contexto geral, a gente pode incluir como aquele número ali todo. 28 elevado a 108. É uma potência. Tá bom? Então, isso aí também é uma forma de reescrevermos os números, os próprios números. Tá? Eu não preciso escrever 27. Eu posso escrever como 3 elevado ao cubo. Na verdade, aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 3. Aí aqui, nesse passo, nós temos o 27. Tá? Então, é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo é a mesma coisa que nós escrevermos 27. Tá? É uma outra forma de escrevermos os números. Tá?
São números com expoentes, tá bom? Bom, e agora nós vamos para a parte das propriedades mesmo, né? Bom, a primeira propriedade que a gente vai colocar aqui é da multiplicação. Multiplicação de números com expoentes, tá? Multiplicação, então, de números de potências. Então, vamos supor aqui que eu tenho um A. Todas as vezes que o A não tem um expoente aqui intrinsecamente tem um 1, tá? Então, 1, né? Então, vou botar aqui de vermelho para ficar A elevado a 1. Opa! A elevado a 1. Vezes o mesmo A elevado ao cubo. Bom, isso aqui é a mesma coisa que A, né? Todas as vezes, então, que eu tiver isso aqui, A elevado a 1, ou a 10, ou a 20, ou a 30, é a mesma coisa que, né, todas as vezes que eu tiver essa multiplicação aqui, e a gente tem que reparar bem, as bases, elas são as mesmas, é A vezes A, não é A vezes B, tá? Então, todas as vezes que eu tiver isso aqui, eu repito a base, então repito A, e somo os expoentes. Então, isso aqui fica 3 mais 1. Então, isso aqui é a mesma coisa, né, que escrever A elevado à quarta potência. Tá? Então, vamos ver aqui um exemplo numérico? Vamos lá. Então, eu tenho aqui 42, né, elevado a 10. Esse zero aqui ficou feio, a 10. Vezes 42 elevado a 9. Quanto que é isso aqui? Isso aqui é 42 elevado a 10 mais 9, 10 mais 9, né? Que dá igual a 42 elevado a 19, tá? A 19. Bom, mas e se eu tiver isso aqui? 10 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo. Eu posso falar que isso aqui é 20 elevado a 2 mais 3, 5? Não, nunca posso falar isso. Isso aqui é a mesma coisa que 10 ao quadrado, 100, vezes 2 ao cubo, 8. Tá? Então, isso aqui é 800. Mas, então, o que eu fiz? Eu calculei, eu fiz os cálculos. Eu não usei uma propriedade de potência. Eu simplesmente fiz um cálculo normal, tá? Sem usar nenhuma propriedade. Agora, vamos para a propriedade de divisão. Outra propriedade bastante importante aqui. Bom, então vamos supor que eu tenho aqui A, né, o mesmo A, elevado ao quadrado. Dividido aqui, né? Dividido pelo mesmo A elevado à quinta potência. Bom, isso aqui é a mesma coisa, né, que A repete a base e subtrai os expoentes. Mas espera aí, quem tem sinal positivo e quem tem sinal negativo? O sinal negativo sempre vem do denominador, tá? Então, isso aqui vai ser 2 menos 5, que dá igual a A elevado a menos 3. Bom, mas por que o denominador tem um sinal negativo? Todas as vezes que você vê um expoente, tá, negativo, isso significa que você está pegando o inverso daquele número, tá?
Não o inverso aditivo, porque o inverso aditivo é o número negativo. Então, quem é o inverso aditivo do A? É o menos A. Bom, e quem é o inverso do A? É 1 sobre A, que é a mesma coisa que A elevado a menos 1. Então, qualquer número que aparecer assim, A elevado a menos 4, é a mesmíssima coisa que 1, esse 1 ficou feio, que 1 elevado, dividido por A elevado à quarta potência, tá? Elevado à quarta. Então, o expoente negativo, ele leva o número para o denominador. E o 1 sempre fica em cima, porque se for 0, né, dá quanto? Dá 0. Né? Obviamente, se eu tiver aqui 2 vezes A elevado a menos 4, isso aqui vai ser igual a 2 vezes 1 elevado, dividido por A elevado à quarta. Tá? Bom, então, esse aqui foi mais um passinho. Vamos ver agora com número de verdade, né? Que eu acho bastante importante. Às vezes usar A, usar B, né? Fica meio complexo. Bom, então eu tenho aqui B. O valorzinho, eu tenho aqui... B, não, perdão. Eu tenho aqui 27 não, 27 é um número ruim. Não, pode ser 27. 27 elevado a 10. Né? Elevado a 10. A décima potência. Dividido pelo mesmo 27 elevado ao cubo. Né? Então, isso aqui é igual a 27 10 elevado a 10 menos 3. Pode até eu colocar aqui um colchete, um parênteses, tá? Que é igual a 27 elevado à sétima potência. Tá bom? Bom, então a gente sabe que uma potência negativa, né? Como eu já falei, isso eu estou querendo destacar bastante isso, tá? Uma potência negativa, menos 1, é igual ao inverso desse número aqui, 1 sobre A. Tá? Isso aqui é algo, assim, bem importante, tá? Que a gente tem que sempre deixar destacado, tá bom? Então, vou até usar aqui. Tá? Então, algo assim, que é bem importante nós lembrarmos disso aqui, tá? Bom, e agora nós vamos para o nosso próximo passo. Potências fracionárias. O que seria uma potência fracionária? Imagina o seguinte, eu tenho um A aqui, opa, deixa eu tirar isso aqui. Eu tenho um A elevado a meio. O que é A elevado a meio? Tá? Vou escrever aqui de vermelho para ficar bem destacado. A elevado a meio. Né? O que é A elevado a meio? A elevado a meio é a nossa famosa raiz quadrada de A. Tá bom? Então, bom, mas o que aconteceu aqui? A raiz quadrada, né, como que aqui, né, tá o número do meu denominador do expoente. Então, aqui é o 2 e aqui está o 1. Tá? Então, vamos pegar aqui outra constante aqui, qualquer. B, né? Opa, esse B aqui ficou feio. B elevado a 2/3. Bom, isso aqui é igual. Esse 2, ele vem para dentro da raiz. A elevado ao quadrado. Dentro da raiz. Que raiz? A raiz ela é indicada pelo denominador aqui do expoente,
então raiz cúbica. Tá? Vamos ver aqui alguma coisinha com número. 4, por exemplo, elevado a 2 quintos. Tá bom? Bom, a elevado a 2 quintos é igual a raiz de 4 ao quadrado. A raiz, que raiz? Raiz quinta. Né? Então, mas a raiz de 4 não é 2? Mas aqui eu não tenho a raiz quadrada, eu não tenho uma raiz quadrada, né? Eu tenho a raiz quinta aqui, né? Eu tenho um 5 ali, eu não tenho mais um 2, tá? Então são coisas diferentes, e isso aí a gente tem que identificar. Isso aqui é a mesma coisa, né? Escrevendo aqui que a raiz quinta de 16. Tá? Que não tem raiz exata, tá? Essa raiz quinta aqui, tá bom? Então, isso aí são coisas muito importantes de serem identificadas. Agora, um negócio que é legal de compreender é se nós temos isso aqui. Raiz quadrada, raiz nada. 4 elevado a 2 quartos. Então, isso aqui é igual, né? Seria igual a raiz quarta. Opa, deixa eu escrever isso aqui melhor. A raiz quarta de 4 ao quadrado. Mas, olha só, não tem como simplificar esses expoentes aqui? Tenho, né? Então, fica melhor escrito dessa forma. 4, simplifiquei esses carinhas aqui, né? Então, ficou 4 elevado a meio, que é igual a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Beleza? Tá aqui agora a parte de potências negativas, mas eu já passei por essa parte, né? Já deixei bem destacadinho ali em cima, tá? Bom, um passo bem importante é a potência de zero. Qualquer número, qualquer que for um número, então vou escrever a elevado a zero. Aqui, deixar o zero aqui, vou usar uma canetinha vermelha. A elevado a zero. Se esse A, então vou escrever aqui, A diferente de zero, isso aqui dá igual a 1. Para qualquer A diferente de zero, tá? Então aqui para qualquer A diferente de zero, A elevado a zero dá 1. Independentemente do valor desse A, que é base, né? Podia até estar usando a letra B ali. Então, se eu tenho aqui 100 mil elevado a zero, tá? Vou botar aqui entre parênteses para entender que é todo mundo. Isso aqui dá igual a 1. Por quê? Porque a gente tem que analisar a propriedade de divisão. Então, se eu tenho aqui, o que é um A elevado a zero? É A elevado a 1, né? Dividido por A elevado a 1. Quanto que isso aqui dá? Isso aqui é A 1 menos 1. Que dá igual, né, a A elevado a zero. Mas qualquer A dividido por A, porque a gente pode omitir esse 1 aqui, A dividido por A dá igual a 1. Tá? E por que o zero não? Porque a gente não utiliza o zero, né? Porque isso aqui seria a mesma coisa que 0 sobre 0. E 0 sobre 0 é diferente de 1. É uma indeterminação. Ele pode ser 1? Pode sim, dependendo do caso, né? Ele pode ser 1. Isso aí a gente estuda, quando a gente vai estudar limite, a gente compreende isso, tá? Mas, assim, ele é uma indeterminação. Não posso falar nunca que 0 sobre 0 dá 1, tá bom? Bom, e aqui a nossa última parte aqui, a nossa sexta propriedade, né, é reescrever uma potência, tá? Como que eu faço? Como assim reescrever uma potência? Imaginemos o seguinte, que eu tenho A elevado
a 10. A elevado a 10 é a mesma coisa que A ao quadrado elevado à quinta. Tá? Então, se eu tenho aqui uma multiplicação A elevado a 2 vezes 5. A elevado a 2 vezes 5. Tá? Que é a mesma coisa que o 10. Isso aqui é a mesma coisa que A elevado à quinta elevado ao quadrado. Tá bom? Então, é uma propriedade de multiplicação dos expoentes. Tá? Então, se eu tenho aqui 5 elevado a 2 vezes 3, eu posso reescrever isso aqui como 5 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Tá? Quem que está elevado? Por que eu estou colocando esses parênteses aqui? Por quê? Por que eu estou colocando isso aqui? Porque quem está elevado ao cubo não é o 5, é o 5 ao quadrado. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever 25 elevado ao cubo. Não é o 5, não é o 2, mas é 5 ao quadrado elevado ao cubo. Isso é muito importante, porque se eu tiver numa questão e ela falar isso para mim, isso aqui para mim, ó, A elevado ao quadrado é igual a 1,2. Tá? Vou usar valores bonitinhos, tá? A elevado ao quadrado é a mesma coisa que melhor, um A elevado a B é igual a 10. Tá? A elevado a B é igual a 10. E ele quer determinar A elevado a 2B. A elevado a 2B. Bom, A elevado a B é igual a 10. Mas quanto que é A elevado a 2B? A é a mesma coisa que A elevado a B elevado ao quadrado. Quem é A elevado a B? 10. E quem é 10 ao quadrado? 10 ao quadrado? 100. Então, é uma questão muito fácil, algo que seria bem complicado, né? Porque A elevado a 2B, o que é A? Eu sei quanto que é A elevado a B, mas eu não sei quanto que é A elevado a 2B, né? Na verdade, sei, porque eu tenho como fazer essa propriedade, tá bom? Bom, então, às vezes ali, né, você não tem uma resposta clara, mas com as propriedades você consegue alcançá-las, tá bom? Bom, esse aqui foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, né, do nosso novo curso. Nos encontraremos aí nas próximas aulas. Um abraço a todos.